Oi, deixa eu prosear um bocadinho aqui com vocês de uma coisa que tem me chamado bastante atenção. Não é o estilo de vídeo que eu faço aqui, mas é importante a gente pensar um pouquinho, né? Eu tenho visto muitos casos desse ao longo assim, né, do entorno. E nos últimos dias, assim, bem recente, eu acompanhei 4 casos realmente de perto ali. E causa uma grande tristeza, uma certa angústia, enfim, né? A gente acaba se solidarizando, criando ali uma certa empatia com os casos e com as pessoas, principalmente quando são pessoas que de alguma maneira têm alguma ligação com a gente, por ser amigo ou até profissional. E é triste, né? A gente vê a pessoa sofrendo, o desgaste, enfim, o processo. Do que eu tô falando? Eu estou falando dos problemas familiares. Muitas vezes a gente escuta falar em relacionamentos tóxicos, abusivos, violências, e a gente, de modo geral, as pessoas associam com relacionamentos conjugais, né? Casamentos, namoros, enfim, que seja conjugal. Gente, tem um cara ali que eu não dá pra filmar, mas o cara tá tão surtado no carro, esbravejando, que se ele continuar desse jeito, e é com uma mulher que ele tá no carro, mas ele tá tão surtado que desse jeito ele não chega daqui a 1 quilômetro, ele vai ter um infarto antes. Nossa, aos berros ali, gesticulando, tava até vermelho. É disso que eu tô falando. Então, os relacionamentos abusivos não são abusivos, violentos, as violências. Eu sempre falo que as violências é um conjunto de violência, por isso que é no plural. São violências verbais, físicas, todo tipo. Muito difícil tudo isso. Então, quando a gente vê esse cenário todo, a gente olha e fala: algo de errado não está certo com as pessoas. O que eu quero dizer o problema, as famílias também são tóxicas. Não são só os relacionamentos conjugais que são tóxicos, que são abusivos e que são violentos, mas muitos relacionamentos familiares, né? A dinâmica familiar é tóxica, é abusiva e é violenta. E o reflexo disso, às vezes eu me distraio aqui, eu me perco no que eu tô falando, porque eu tô prestando atenção no trânsito. Tanto é que por isso também eu não estou nem olhando pro vídeo aqui para focar aqui no que eu tô fazendo. E o que acontece? As dinâmicas são tão violentas e compromete todas as áreas da vida e de todas as pessoas envolvidas naquela família. Quando a gente tem, por exemplo, famílias que se maltratam, que se agridem, que se maltratam, que se agridem, que se batem, que se xingam, o reflexo disso no dia a dia é péssimo. Então eu tenho atendido aí nos últimos... eu tenho acompanhado, conversado, enfim, mais a título de... não de atendimento. Pessoas que têm ficado assim, que essa dinâmica abusiva, violenta, familiar, tem comprometido o trabalho,
tem comprometido o estudo, tem comprometido as relações sociais dessas pessoas, né? Quando elas vão ali para além, né? Das paredes da casa. E então eu tenho visto pessoas que deixam de trabalhar, desmarcam reuniões, desmarcam tudo, né? Não consegue se desenvolver como deveria nos estudos, por exemplo, deixa de fazer atividade, deixa de prestar atenção na aula, ou só realmente está ali de corpo presente, mas fisicamente já era. Então, estas questões eu tenho visto direto, as pessoas chorando, né, desgastadas, angustiadas, tristes. Então, quando a gente vê tudo isso, vai dando um aperto assim no peito. E aí a gente se pergunta por que isso, né? A nossa casa tem uma diferença entre casa e lar. Casa é a estrutura, né? A estrutura física da casa, paredes, teto, telhado. Agora, lar é outra coisa. Lar é quando a gente coloca dentro dessa estrutura física, dentro da casa, a gente coloca afeto, carinho, companheirismo, cuidado, amor. Isso é lar. Então, e eu tenho visto muitas casas e pouquíssimos, quase nenhum, dentro dessa dinâmica lar. Então eu tenho visto onde deveria ser o ambiente de proteção, porto seguro, eu tenho visto agressões, eu tenho visto xingamentos, eu tenho visto maus tratos, eu tenho visto descaso. E eu não tô falando, eu tenho visto descaso, eu não tô falando de relacionamento conjugal. Eu tô falando do todo. De gente que chora, que perde a fome, que perde o sono, que perde a paciência, que perde a estribeira. Eu tô falando de pais, de mães, de filhos, de madrastas, de padrastos, enteados, surtados, que brigam pela toalha, por maridos e mulheres também, que brigam por toalha molhada em cima da cama, e disso vira um furdúncio daqueles que você fala, como assim, né? Que é aquela coisa que é a gota d'água, você puxa assim o fio do novelo e vai que vai, né? Gritos dentro de casa, xingamentos, portas batendo. Eu imagino que realmente não tenha estrutura emocional de ninguém que suporte um negócio desse, que suporte, sabe, de repente você senta para tomar um café, você senta para almoçar, para jantar, para qualquer coisa, e dali começa um falando alto, outro xingando, o outro levanta, o outro, sabe, bate a porta, o outro sai, o outro grita, o outro chora. Não dá, né? Então, quando chegam esses casos, esses relatos, eu fico triste, eu fico meio, sabe, como eu disse agora há pouco, o coração apertadinho. Agora eu fico imaginando viver
Aliás, é bom que eu nem consiga mesmo imaginar viver neste cenário. O que fazer, né? Primeiro de tudo é reconhecer que isto não é saudável. Isto é comum em muitas casas, um número absurdo. Comum não quer dizer normal, né? Comum não quer dizer saudável. E comum não quer dizer que tenha que continuar acontecendo, muito pelo contrário, não deveria nem ter começado a acontecer. Então, este é o primeiro sinal que a gente tem que observar. Está acontecendo, mas não está certo, né? Não é bom, não é saudável, não é equilibrado, não é inteligente, não são atitudes inteligentes, não é nada de saudável. Aí, a gente olha e o outro passo é: como eu resolvo isso? Como eu soluciono isso? Primeiro é querer solucionar. Segundo é entender por que isso acontece, de onde vem e como solucionar cada um desses fatores, né? Por que as pessoas são como são? O que está acontecendo? É um fato, é um conjunto de fatos, são fatos integrados, são fatos isolados. Como que se dá essa dinâmica? É alguém que está ou que já vem de longa data, emocionalmente, psicologicamente abalado, faz terapia, não faz terapia, tem ajuda, auxílio, acompanhamento de um profissional, tem alguma ação medicamentosa. Nesse universo todo. Então, assim, tudo isso são pontos a serem pensados. Qual é o problema? Como solucionar, né? Quem são as pessoas envolvidas a solucionar isso? Quais os tipos de recursos necessários para solucionar? Recursos humanos, financeiros, psicológicos, enfim. Como dar conta disso tudo? Então, são questões que precisam, né, necessitam ser pensadas para que seja entendido toda a dinâmica restante aí. Então, agora, o que não dá, o como fazer, é o outro passo. O que não dá é para as pessoas conviverem em ambientes tóxicos, abusivos, violentos como esses. Não dá para você perder a estribeira e, sabe, do nada você ter uma crise de choro porque você não sabe, do nada, sabe, você se sentiu, daria para fazer uma lista aqui, né, aviltada mesmo. Então são questões a serem de fato pensadas. E para ontem, como é que eu vou sair dessa situação? Como eu posso resolver? Como eu posso... Muitas vezes a coisa já vem, né, caminhando aí de lá de trás. E muitas vezes são questões já mais sólidas, problemas, dores mais sólidas, e que você fala: como eu vou resolver isso? E aí fica difícil, não é num passe de mágica, não é num instante ali que você vai solucionar, mesmo porque muitas vezes não é você quem tem o poder de decisão ali e de solução para aquela situação. Então, às vezes vai demorar, às vezes requer um tempo um pouco maior, mais dedicação, mais empenho, mais tudo. E isso precisa, na verdade, assim, precisa começar. O primeiro passo é identificar: isso não tá bom, isso está doendo, isso está machucando, e eu não quero isso para minha vida.
Segundo, muitas vezes não tem outro jeito a não ser se afastar. Ah, mas é minha mãe, é meu pai, é meu filho, é meu irmão, né? É meu marido, é minha esposa, eu amo de paixão, mas está te fazendo mais mal que bem. Está te trazendo mais dores, mais lágrimas que sorrisos. Então a questão é, você vai ficar até quando? Você vai, em nome do amor vale tudo? Não. Em nome do amor não vale tudo. As pessoas precisam parar de romantizar a dor, o desconforto, a tristeza, as lágrimas, a não felicidade, a infelicidade, a não satisfação, insatisfação, pouca satisfação. Parem de se contentar com pouco, parem de se contentar com aquilo que não agrega valor. Ah, mas é família. Paciência, né? Família que te machuca, família que te magoa, família que te violenta, família que te agride, não faz sentido. Esses laços, família só faz sentido. Na verdade, eu falo que família é a base, enfim, a estrutura de tudo, desde que sejam saudáveis. Agora, uma família descontrolada, descompensada, desestruturada, desajustada, desequilibrada, não faz sentido, né? Alguém tem que ter a cabeça no lugar, alguém tem que estar saudável para poder sair dessa situação, e que seja você. Às vezes, a maior prova de amor é você se afastar. Às vezes, a maior realmente prova, história de amor é você falar: eu te amo tanto, mas tanto, que exatamente por isso eu preciso me afastar para continuar te amando. Porque se eu continuar aqui, eu vou me machucar, eu vou te machucar, nós vamos nos agredir, né? Vai ser uma agressão mútua, diária, constante. E a tendência, quando a gente não interfere, não coloca ali um ponto final mesmo, uma linha ali, não é resolver sozinho, mas que esses desconfortos, eles se prolonguem, né? E se ganhem corpo mesmo, cada vez mais. Porque, enfim, é complexo, daria para ficar aqui falando umas 2 horas sobre isso. 2 horas rasa, né? Sem nem se aprofundar nessa situação. Mas, às vezes, a melhor e única decisão e solução é falar: te amo tanto e por isso tô indo embora, né? Prova de amor não é você simplesmente ficar, tá me maltratando, tá me machucando, tá me deixando em pedaços, mas eu vou ficar. Não fique. Não fique. E eu falo sempre, às vezes a gente, até mesmo para pai, para mãe, se afastar não significa abandonar. Tem essa questão, tá? Presta atenção no que eu tô falando, para não entender, não dizer que eu disse outra coisa. Muitas vezes é ficar distante, é olhar de longe, é cuidar de longe. E isso pode mudar tudo. Isso pode mudar tudo de verdade. Sabe, quando você fala:
é sair de cena. Muitas vezes o outro quer chamar atenção. E também precisamos aprender a ler esses sinais. Por que a pessoa é tão surtada? Por que ela grita, ela bate, ela quebra as coisas dentro de casa, ela joga na parede, ela, né? Enfim, por que ela tem esse comportamento? Não é apenas uma questão de julgamento, de crítica, mas entender o que o outro está querendo dizer. Muitas vezes é um pedido de socorro, muitas vezes é pedir colo, acolhimento, mas não sabe fazer de outra coisa, o ego não deixa. Tem mil situações também. E muitas vezes a prova de amor eu te amo tanto que eu vou me afastar, mas eu não vou me afastar tanto a ponto de ficar longe de você. Eu vou te acompanhar, eu vou cuidar de você, eu vou dar tudo que você precisa, continuar fazendo, seja questão financeira, seja questão, né, do afeto, mas um pouco mais distante, com reservas. Então, ao invés de você estar comigo aqui 24 horas por dia e surtar comigo 24 horas por dia, a gente vai surtar 12, 6, 3, 1, nenhuma por dia. Nós vamos ficar juntos não mais 7 dias por semana, apenas 2, apenas 1, apenas meia tarde. E, né, aos poucos você vai se curando, se medicando, se aliviando, se reestruturando. Alguém tem que estar inteiro. E muitas vezes, como eu já falei repetidas vezes aqui, para ficarmos inteiros, a gente tem que se afastar. Ou ficaremos todos quebrados em pedaços, em frangalhos, e não vai sobrar nada para ninguém, nem para juntar os pedaços, os cacos. Então, é difícil, são decisões difíceis, em momento nenhum eu disse que é fácil, e muitas vezes, de tão difícil e tão complexo, as pessoas não sabem como fazer isso. E nesse momento, o mais fácil é pedir ajuda profissional. Então eu acho que esse é o ponto de partida para entendermos muitas coisas. Certo, gente? Beijo para vocês.